Existe uma verdade tão profunda, tão comovente, tão consoladora sobre o mundo espiritual que Padre Pio revelou e que pode mudar completamente a forma como você lida com a saudade, com a dor da perda, com o luto. Uma verdade que conecta o céu e a terra de uma forma que pouquíssimas pessoas conhecem. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de almas no céu e no purgatório estão sentindo algo extraordinário relacionado às lágrimas que seus entes queridos derramam por elas aqui na Terra. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que acontece no mundo espiritual quando você chora por alguém que já partiu. Você vai entender por que suas lágrimas não são em vão. Você vai aprender que cada lágrima tem um poder e um significado que você nunca imaginou. E você vai encontrar um consolo profundo que só essa verdade pode trazer. Se você perdeu alguém que amava profundamente, se você ainda chora pela ausência dessa pessoa, se você se pergunta se essas lágrimas chegam até ela, prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai te emocionar e te consolar de uma forma que você nunca experimentou. Antes de começarmos, preciso que você faça algo importante. Escreva nos comentários o nome de alguém que já partiu e por quem você ainda chora dizendo assim: Padre Pio, eu sei agora que fulano sente minhas lágrimas. E deixe aquele like se você acredita que o amor é mais forte que a morte e que nossas lágrimas conectam nosso coração ao coração de quem já partiu. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque este canal está trazendo verdades espirituais profundas que consolam e fortalecem milhares de corações todos os dias. Agora respire fundo, coloque a mão no coração e vamos juntos descobrir esta revelação extraordinária que Padre Pio fez sobre as lágrimas e as almas dos falecidos. Era o ano de 1963. Uma mulher chamada Carmela havia perdido seu único filho, um menino de apenas 8 anos, em um acidente trágico. A dor era tão profunda, tão devastadora, que Carmela passava os dias inteiros chorando. Ela chorava ao acordar, chorava ao lembrar, chorava ao ver as roupinhas do filho, chorava ao olhar para o céu. Suas lágrimas pareciam não ter fim. As pessoas ao seu redor diziam para ela parar de chorar, que não adiantava chorar, que ela precisava ser forte. Mas ela não conseguia. E no fundo do coração, uma pergunta a atormentava: será que meu filho sabe que estou chorando por ele? Será que ele sente minhas lágrimas? Ou estou chorando sozinha sem que ele saiba? Desesperada por respostas, Carmela viajou até San Giovanni Rotondo para falar com Padre Pio. Na fila de confissão, ela esperou horas. Quando finalmente entrou no confessionário, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos penetrantes que viam além do véu entre o mundo físico e o espiritual e disse: seu filho sabe, ele sente cada lágrima. E mais do que isso, suas lágrimas têm um poder que você não imagina. Carmela começou a chorar ainda mais intensamente, mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de conexão. Padre Pio, então, fez algo extraordinário. Ele descreveu em detalhes para Carmela exatamente o que acontecia no mundo espiritual toda vez que ela chorava pelo filho. Ele explicou como as lágrimas de uma mãe, de um pai, de um filho, de qualquer pessoa que ama verdadeiramente, criam uma ponte espiritual entre o céu e a terra. Ele revelou que no momento exato em que uma lágrima escorre pelo rosto de alguém que chora por um falecido, algo extraordinário acontece na dimensão espiritual. A alma do falecido recebe uma notificação celestial, se assim podemos chamar. É como se uma luz acendesse no céu com o nome daquela pessoa, sinalizando que alguém na terra está chorando por ela naquele momento. Padre Pio explicou a Carmela que seu filho, no instante em que ela começava a chorar, recebia uma consciência espiritual daquele choro. Não era uma consciência física, é claro, pois ele não tinha mais corpo, mas era uma consciência espiritual profunda. A alma dele sentia: minha mãe está chorando por mim. Minha mãe não me esqueceu. Minha mãe ainda me ama.
e essa consciência gerava na alma uma reação poderosa. Se a alma estava no purgatório, aquelas lágrimas traziam alívio imediato para suas penas. Se a alma já estava no céu, aquelas lágrimas traziam uma alegria especial, porque confirmavam o amor que ainda existia entre mãe e filho, mesmo separados pela morte. Carmela perguntou a Padre Pio com a voz embargada: "Mas, padre, as pessoas dizem que não devo chorar, que chorar é falta de fé, que chorar é não aceitar a vontade de Deus. Eu estou errada em chorar tanto?" E a resposta de Padre Pio foi tão linda, tão profunda, que mudou não apenas a vida de Carmela, mas a de milhões de pessoas que depois ouviram suas palavras. Padre Pio disse: "Carmela, Deus nunca condena as lágrimas de amor. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. As lágrimas são o idioma do coração. Quando você chora por seu filho, você está dizendo sem palavras: eu te amo, eu sinto sua falta, você foi importante para mim. E essas lágrimas são preciosas aos olhos de Deus. Elas não são sinal de falta de fé, mas de amor profundo. Chore sim, chore quanto precisar chorar, porque cada lágrima sua é uma oração, é uma ponte, é uma conexão com seu filho." Padre Pio continuou explicando a Carmela algo que pouquíssimas pessoas sabem. Ele disse que existem diferentes tipos de lágrimas, e cada tipo tem um efeito diferente no mundo espiritual. Existem as lágrimas de amor e saudade, que são as mais puras e as mais poderosas. Essas lágrimas, quando derramadas por alguém que já partiu, têm o poder de aliviar as penas da alma no purgatório, de trazer consolo para quem chora e de fortalecer a conexão espiritual entre vivos e mortos. São lágrimas santas, lágrimas que Deus recolhe como pérolas preciosas. A Bíblia diz que Deus guarda nossas lágrimas em seu odre, que significa que Ele as valoriza, as preserva, não deixa nenhuma ser desperdiçada. Mas Padre Pio também alertava sobre outro tipo de lágrimas, as lágrimas de desespero, de revolta, de falta de fé. Quando alguém chora, mas chora com raiva de Deus, culpando Deus pela morte, amaldiçoando a vida, essas lágrimas não trazem consolo nem para quem chora, nem para a alma do falecido. Na verdade, essas lágrimas perturbam a alma. A alma vê a pessoa que ela ama se destruindo em desespero e sente angústia. Padre Pio explicava que a alma do falecido, especialmente se já está no céu, deseja profundamente que seus entes queridos tenham paz, que aceitem a vontade de Deus, que continuem vivendo com esperança. Quando a alma vê alguém se afundando em desespero por causa dela, isso causa tristeza na alma, mesmo no céu. Por isso Padre Pio ensinava que o choro correto, o choro santo, é aquele que mistura saudade com fé, dor com esperança, lágrimas com oração. É o choro de quem diz: eu sinto sua falta, mas eu sei que você está com Deus. Eu choro porque te amo, mas eu aceito a vontade divina. Eu sofro pela ausência, mas eu confio que nos encontraremos novamente. Esse tipo de choro é poderoso no mundo espiritual. Esse tipo de lágrimas tem poder de cura, de conexão, de transformação. Padre Pio revelou a Carmela mais detalhes sobre o que exatamente acontece com a alma quando alguém chora por ela. Ele disse que quando você chora por uma alma que está no purgatório, suas lágrimas se transformam em orvalho celestial que cai sobre aquela alma, aliviando o fogo purificador. Não é uma figura de linguagem apenas, é uma realidade espiritual. As lágrimas de amor derramadas na terra têm uma correspondência espiritual no purgatório. Elas refrescam, elas consolam, elas aliviam. Cada lágrima derramada com amor verdadeiro diminui o tempo de purgatório daquela alma. É por isso que chorar pelos mortos não é apenas permitido, é benéfico. É uma das formas de sufrágio mais poderosas que existe. Padre Pio contava que ele mesmo, em suas visões místicas do purgatório, via almas que de repente eram envolvidas por uma névoa suave e refrescante. Quando ele perguntava aos anjos o que era aquilo, a resposta era sempre: são as lágrimas de amor que seus entes queridos estão derramando por elas neste momento na terra.
E Padre Pio via como aquelas almas respondiam àquela névoa. Elas levantavam os olhos para o alto, faziam gestos de gratidão e algumas até sorriam no meio do sofrimento, porque sabiam que não estavam esquecidas, porque sabiam que ainda eram amadas. E esse conhecimento, essa certeza, era em si um alívio imenso para elas. Mas o que Padre Pio revelou que talvez seja o mais extraordinário é o que acontece quando você chora por uma alma que já está no céu. Muitas pessoas pensam, se a alma já está no céu, ela está na felicidade plena, então minhas lágrimas não fazem diferença. Mas Padre Pio ensinou algo diferente. Ele disse que as almas no céu não são indiferentes às lágrimas de seus entes queridos. Pelo contrário, quando você chora por alguém que já está na glória celeste, aquela alma recebe permissão especial de Deus para se aproximar de você espiritualmente naquele momento. É como se, através das lágrimas, você criasse uma ponte que permite à alma descer até você, não fisicamente, mas espiritualmente, para te consolar. Padre Pio explicava que muitas vezes, quando você está chorando por alguém que já partiu, e de repente você sente uma paz inexplicável invadindo seu coração, ou você sente como se alguém tivesse colocado a mão no seu ombro, ou você percebe uma presença calorosa ao seu redor, não é sua imaginação. É a alma pela qual você chora que recebeu permissão de Deus para se fazer presente espiritualmente naquele momento, para te consolar. As lágrimas são o canal, a ponte, o ponto de encontro espiritual entre você e a alma que você ama. Padre Pio contava histórias reais e documentadas de pessoas que tiveram experiências assim. Uma senhora que chorava no cemitério sobre o túmulo do marido, de repente sentiu um abraço invisível tão real que ela jurou que o marido estava ali. E Padre Pio confirmou. Ele estava. Deus permitiu que a alma dele se fizesse presente naquele momento para consolar a esposa. Outro caso de um pai que chorava pela filha falecida e, de repente, sentiu o perfume dela, aquele perfume específico que ela usava. Padre Pio explicou. Foi a alma dela enviando um sinal através daquele perfume para dizer ao pai que está bem, que está perto, que sente as lágrimas dele. Então, se você está chorando por alguém que já partiu, saiba que suas lágrimas não caem no vazio. Elas chegam até aquela alma. Elas criam uma conexão. Elas têm poder. Não reprima suas lágrimas por achar que é fraqueza ou falta de fé. Chore. Chore com amor. Chore com fé. Chore com esperança. E cada lágrima será como uma carta de amor enviada do seu coração para o coração da alma que você ama. Padre Pio também revelou algo importante sobre a diferença entre o choro dos primeiros momentos após a perda e o choro que persiste por anos. Ele explicava que nos primeiros dias, semanas e até meses após a morte de alguém querido, o choro é natural, esperado e até necessário. É o processo do luto. É a alma da pessoa que ficou se ajustando à nova realidade. E esse choro tem um poder imenso de sufrágio pela alma que partiu. Cada lágrima derramada nesse período inicial é como uma missa, é como uma oração intensa, é como uma oferta espiritual poderosa. A alma do falecido se beneficia imensamente dessas lágrimas iniciais. Mas Padre Pio também alertava sobre o choro que não termina nunca, que se transforma em algo doentio, que paralisa a vida da pessoa. Ele dizia que chegará um momento em que o choro precisa se transformar, não em indiferença, não em esquecimento, mas em algo mais sereno, mais pacífico. É possível sentir saudade sem desespero. É possível lembrar com lágrimas, mas também com sorrisos. É possível amar quem partiu sem se destruir por causa da ausência. E esse tipo de amor maduro, esse tipo de saudade serena, é ainda mais belo aos olhos de Deus e ainda mais consolador para a alma que partiu do que o choro desesperado. Padre Pio ensinava uma prática linda. Ele dizia que sempre que você sentir vontade de chorar por alguém que já partiu, em vez de apenas chorar, transforme aquele choro em oração. Chore sim, mas ao mesmo tempo reze. Diga, Senhor, eu entrego estas lágrimas pela alma de fulano. Que cada lágrima seja uma oração por ele. Que cada lágrima alivie suas penas, se ele está no purgatório, ou aumente sua glória se ele já está no céu.
Eu choro porque amo, mas eu confio em ti. Dessa forma, você transforma suas lágrimas em algo ainda mais poderoso. Você as santifica. Você as transforma em oferenda espiritual. Outra revelação profunda que Padre Pio fez é sobre o poder coletivo das lágrimas. Quando uma família inteira chora por alguém que partiu, quando várias pessoas derramam lágrimas pela mesma alma, o efeito no mundo espiritual é multiplicado. Padre Pio dizia que via em suas visões como as lágrimas de muitas pessoas se uniam, formando como que um rio de graças que descia sobre a alma beneficiada. Quanto mais pessoas chorarem com amor por uma alma, mais aquela alma é aliviada, consolada e fortalecida espiritualmente. Por isso, Padre Pio incentivava que em velórios e missas de sétimo dia, as pessoas não tivessem vergonha de chorar. Aquele momento de choro coletivo tem um valor espiritual incalculável para a alma que está sendo velada ou lembrada. Não é momento de fingir ser forte ou de reprimir emoções. É momento de deixar as lágrimas fluírem, porque elas estão fazendo um bem enorme à alma pela qual se chora. Padre Pio também explicou algo muito bonito sobre as crianças e as lágrimas. Ele disse que quando uma criança perde alguém e chora, mesmo que ela não entenda completamente o que é a morte, mesmo que suas lágrimas sejam inocentes e puras, essas lágrimas têm um poder especial no mundo espiritual. Porque a inocência da criança, a pureza do seu amor, torna aquelas lágrimas ainda mais preciosas aos olhos de Deus. A alma que recebe as lágrimas de uma criança se sente profundamente tocada, porque reconhece naquelas lágrimas um amor desinteressado e puro. Padre Pio contava de uma visão que ele teve de uma avó no purgatório. Ela estava ali há algum tempo sendo purificada, mas num determinado momento ela foi envolvida por uma luz dourada suave e seu rosto se iluminou com uma alegria tranquila. Quando Padre Pio perguntou o que havia acontecido, foi revelado a ele que a netinha de 5 anos da senhora havia chorado por ela naquele exato momento. A menina havia pedido para a mãe levá-la ao cemitério, tinha colocado umas flores no túmulo da avó e tinha chorado dizendo: "Vovó, eu te amo, eu sinto sua falta." E aquelas lágrimas infantis tiveram o poder de aliviar intensamente as penas daquela alma no purgatório. Então, se você tem filhos pequenos que perderam alguém, não os impeça de chorar. Não diga que eles precisam ser fortes. Deixe-os expressar sua dor, sua saudade, suas lágrimas. Porque essas lágrimas estão fazendo um bem imenso à alma de quem partiu. E, ao mesmo tempo, esse choro está ajudando a criança a processar sua perda de forma saudável. Padre Pio também revelou algo sobre a conexão entre lágrimas e sonhos. Ele dizia que muitas vezes, depois que alguém chora intensamente por um falecido, essa pessoa tem sonhos com o falecido naquela mesma noite ou nos dias seguintes. E frequentemente nesses sonhos, o falecido aparece para agradecer pelas lágrimas, ou para consolar a pessoa, ou para dizer que está bem. Padre Pio explicava que esses não são apenas sonhos psicológicos, são, na maioria das vezes, visitações espirituais reais. A alma do falecido, movida pelas lágrimas que recebeu, pede permissão a Deus para aparecer em sonho àquela pessoa para agradecer ou consolar. E Deus, em sua misericórdia, frequentemente permite. Então, se você chorou muito por alguém e depois sonhou com essa pessoa, preste atenção nesse sonho. Especialmente se foi um sonho vívido, claro, que deixou uma impressão forte em você. Pode ter sido mais do que um sonho. Pode ter sido um encontro espiritual real, permitido por Deus, facilitado pelas suas lágrimas. Padre Pio também ensinou sobre o que ele chamava de lágrimas de alegria pelos falecidos. Ele dizia que nem toda lágrima relacionada a quem partiu precisa ser de tristeza. É possível e até recomendável chorar lágrimas de alegria quando você lembra de momentos felizes que teve com aquela pessoa. Quando você conta histórias engraçadas sobre ela e ri até chorar de emoção. Quando você vê algo bonito e chora pensando: ele teria amado ver isso. Essas lágrimas de alegria misturadas com saudade também são preciosas. Elas também criam conexão espiritual.
e elas têm o poder especial de fazer a alma do falecido se alegrar ainda mais no céu. Padre Pio contava que as almas no céu adoram quando seus entes queridos lembram delas com alegria, não apenas com tristeza. Quando você consegue dizer: eu sinto saudades, mas que bênção foi ter você na minha vida. Eu choro, mas são lágrimas de gratidão por cada momento que passamos juntos. Esse tipo de sentimento, mesmo acompanhado de lágrimas, é lindo aos olhos de Deus e traz imensa alegria para a alma no céu. Agora, Padre Pio também fez revelações importantes sobre as lágrimas não derramadas. Ele disse que há pessoas que perdem alguém querido e se recusam a chorar, seja por orgulho, por querer parecer forte, por medo de parecer fraco, por bloqueio emocional. Essas pessoas guardam as lágrimas dentro do coração, e Padre Pio alertava que isso não é saudável nem espiritualmente nem emocionalmente. As lágrimas precisam sair. Se você não chora, você não está sendo forte, você está se machucando, e a alma do falecido também sente a diferença. É como se ela percebesse que aquela pessoa não está processando bem a perda. Padre Pio aconselhava essas pessoas: procure um lugar onde você possa ficar sozinho. Ajoelhe-se diante de um crucifixo ou diante de uma foto da pessoa que você perdeu e permita-se chorar. Não reprima as lágrimas. Deixe-as sair. Chore quanto tempo precisar, porque essas lágrimas represadas, quando finalmente saem, têm um poder de liberação imenso, libertação para você e para a alma pela qual você chora. Padre Pio também revelou algo sobre as lágrimas derramadas em lugares específicos. Ele dizia que as lágrimas choradas no cemitério, sobre o túmulo da pessoa, têm um poder especial, porque naquele lugar, a conexão espiritual é mais intensa. A alma do falecido tem uma consciência especial de que alguém está ali, no lugar onde seu corpo descansa, chorando por ela. E aquelas lágrimas derramadas sobre a terra que cobre o corpo têm um simbolismo espiritual poderoso. É como se você estivesse regando com suas lágrimas a memória daquela pessoa. E no mundo espiritual, aquela alma sente essa visita, sente essas lágrimas, sente esse amor. Da mesma forma, as lágrimas derramadas durante uma missa oferecida pela alma do falecido têm um poder multiplicado, porque a missa já é a oração mais poderosa que existe. E quando você chora durante uma missa pela alma de alguém, suas lágrimas se unem ao sacrifício de Cristo que está sendo renovado naquele altar. E o efeito para a alma é extraordinário. Padre Pio incentivava: sempre que possível, assista à missa pela alma de seus falecidos. E se você chorar durante a missa, não se envergonhe. Deixe as lágrimas fluírem. Elas estão fazendo um bem incalculável. Padre Pio também fez uma revelação sobre o que acontece quando as lágrimas secam completamente. Ele disse que há um momento na vida de quem perde alguém em que as lágrimas diminuem e eventualmente param. Isso não significa que o amor acabou. Significa que o processo de luto está amadurecendo, está se transformando em algo mais sereno. E isso é natural e bom. A alma do falecido não fica triste quando você para de chorar por ela. Na verdade, ela se alegra, porque entende que você está encontrando paz, está continuando a viver, está honrando a memória dela vivendo bem. Mas Padre Pio também dizia que mesmo quando as lágrimas secam no dia a dia, é bom ter momentos específicos em que você permite que elas voltem. Por exemplo, no aniversário de falecimento, no aniversário de nascimento da pessoa em datas importantes. Nesses momentos, é saudável e santo permitir que a saudade aperte o coração e que as lágrimas venham, porque essas lágrimas periódicas mantêm viva a conexão espiritual. Elas lembram a alma que ela não foi esquecida, e elas renovam os benefícios espirituais que as lágrimas trazem. Padre Pio também ensinou sobre o que fazer quando as lágrimas não vêm mais, mas você sente que deveria chorar. Ele dizia que nem sempre a saudade se expressa em lágrimas físicas. Às vezes, o coração chora sem que os olhos derramem água. E esse choro interno, esse aperto no coração, essa saudade silenciosa, também tem valor espiritual.
A alma do falecido percebe essa saudade mesmo sem lágrimas visíveis. O que importa não é a quantidade de água que sai dos seus olhos, mas a intensidade do amor que há no seu coração. Padre Pio também fez uma revelação linda sobre as últimas lágrimas. Ele disse que há um momento na vida de cada pessoa em que ela derrama a última lágrima por um ente querido falecido. Pode ser anos ou décadas depois da morte, mas chega um momento em que aquela é a última lágrima física que você derramará por aquela pessoa nesta vida. E Padre Pio revelou que a alma do falecido tem consciência dessa última lágrima. É como uma despedida especial. A alma reconhece: essa foi a última lágrima terrena por mim. E há uma gratidão profunda da alma por todas as lágrimas que foram derramadas ao longo dos anos. E então vem a promessa mais bonita que Padre Pio fazia. Ele dizia que quando chegar o seu dia de partir desta vida, quando você morrer e sua alma deixar seu corpo, uma das primeiras coisas que você verá será todas as almas por quem você chorou vindo te receber. Elas virão com gratidão, com alegria, com amor. Elas dirão: obrigado por cada lágrima, obrigado por não me esquecer. Obrigado por me amar mesmo depois da morte. E então elas te acompanharão, elas te consolarão, elas te ajudarão na sua transição da terra para a eternidade, porque assim como suas lágrimas beneficiaram essas almas, agora elas retribuem te beneficiando na hora mais importante da sua vida, a hora da sua própria morte. Padre Pio também revelou algo sobre as lágrimas que não pudemos derramar. Às vezes, alguém morre e por algum motivo você não pode chorar naquele momento. Talvez você esteja em choque. Talvez você precise ser forte para outras pessoas. Talvez as circunstâncias não permitam. Padre Pio dizia que essas lágrimas não derramadas ficam guardadas no coração. E quando elas finalmente saem, dias, meses ou até anos depois, elas têm o mesmo poder. A alma do falecido recebe essas lágrimas atrasadas com a mesma gratidão, porque o amor não tem prazo de validade. As lágrimas de hoje por quem morreu há 20 anos têm o mesmo valor espiritual que as lágrimas derramadas no dia do falecimento. Então, se você nunca chorou devidamente por alguém que você perdeu, nunca é tarde. Permita-se chorar agora. Aquelas lágrimas ainda têm poder. Aquela alma ainda as receberá. Aquela conexão ainda pode ser feita. Padre Pio também ensinou sobre as lágrimas pelos vivos versus as lágrimas pelos mortos. Ele dizia que quando você chora por problemas da vida, por sofrimentos pessoais, essas lágrimas têm um valor, mas é um valor diferente. Mas quando você chora por alguém que já partiu, essas lágrimas têm um valor multiplicado, porque elas não beneficiam apenas você através da catarse emocional. Elas beneficiam também a alma pela qual você chora. São lágrimas que atravessam o véu entre os mundos. São lágrimas que têm poder de sufrágio. Por isso, em certo sentido, chorar pelos mortos é ainda mais precioso do que chorar pelos vivos. Padre Pio fazia uma analogia linda. Ele dizia que as lágrimas derramadas por um falecido são como chuva que cai do céu sobre a terra seca. Elas trazem vida, trazem frescor, trazem alívio. E assim como a chuva natural é necessária para a terra, as lágrimas espirituais são necessárias para as almas. Sem elas, há uma secura espiritual. Com elas, a vida, a conexão, a graça fluindo entre o céu e a terra. Agora vou te ensinar uma oração poderosa que Padre Pio ensinava para ser rezada quando você estiver chorando por alguém que já partiu. É uma oração que transforma suas lágrimas em oferenda espiritual, que santifica seu choro, que multiplica o benefício para a alma pela qual você chora. A oração é esta: Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ti estas lágrimas que estou derramando pela alma de fulano. Que cada lágrima seja uma oração, que cada suspiro seja uma súplica, que cada aperto no coração seja um ato de amor. Se esta alma está no purgatório, que minhas lágrimas sejam como água fresca, aliviando suas penas. Se esta alma já está no céu, que minhas lágrimas sejam como oferta de gratidão pela vida dela e súplica pela sua intercessão. Eu choro
porque amo. Eu choro porque sinto falta. Eu choro porque a ausência dói. Mas eu confio que um dia nos encontraremos novamente, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais separação, só alegria eterna. Por isso, Senhor, recebe estas lágrimas como oração, como oferenda, como ponte entre meu coração e o coração da alma que eu amo. Amém. Padre Pio garantia que quem reza essa oração enquanto chora transforma completamente a natureza daquele choro. De um choro que poderia ser apenas dor, passa a ser um choro que é também oração, que é também sufrágio, que é também conexão espiritual poderosa. Padre Pio também revelou algo sobre os diferentes momentos em que as lágrimas vêm. Ele dizia que às vezes você está no meio de uma atividade comum e de repente a saudade aperta e as lágrimas vêm sem avisar. Talvez você viu algo que te lembrou da pessoa, talvez ouviu uma música, talvez sentiu um cheiro e as lágrimas vieram. Padre Pio ensinava: não lute contra essas lágrimas inesperadas. Pare o que você está fazendo, se possível. Permita-se sentir aquele momento. Chore o que precisa chorar e ofereça aquelas lágrimas pela alma que você lembrou. Porque muitas vezes, essas lágrimas inesperadas são provocadas pela própria alma do falecido, que de alguma forma tocou seu coração para lembrá-la, para manter a conexão, para receber o benefício daquelas lágrimas. Padre Pio contava que muitas pessoas vinham até ele dizendo: Padre, do nada eu comecei a chorar por minha mãe que faleceu. Eu não estava pensando nela, mas de repente veio uma saudade muito forte e eu chorei. Por quê? E Padre Pio respondia: porque naquele momento a alma da sua mãe precisava das suas lágrimas. Ela pode estar no purgatório passando por uma etapa mais difícil de purificação e Deus permitiu que você sentisse aquela saudade repentina para que suas lágrimas aliviassem as penas dela. Ou ela pode estar no céu e desejou estar perto de você naquele momento e as lágrimas criaram a ponte para essa proximidade espiritual. De qualquer forma, não foi coincidência, foi conexão espiritual. Então, sempre que você sentir uma saudade repentina de alguém que já partiu, preste atenção. Pode ser a alma dela te chamando. Pare e reze por ela. Ofereça aquela saudade, aquelas lágrimas, como uma oração. Você estará respondendo ao chamado daquela alma. Padre Pio também fez uma revelação sobre as lágrimas no aniversário da morte. Ele dizia que nesse dia específico, a conexão espiritual entre você e a alma do falecido está mais intensa. É como se o véu entre os mundos ficasse mais fino naquele dia. E as lágrimas derramadas no aniversário de falecimento têm um poder especial. Por isso, Padre Pio recomendava que nesse dia você vá ao cemitério se possível, assista a uma missa pela alma da pessoa, passe um tempo lembrando dela e permita-se chorar. Não importa quantos anos tenham passado, 1 ano, 10 anos, 50 anos. As lágrimas do aniversário sempre têm poder. E por fim, Padre Pio fazia uma promessa linda. Ele dizia que ninguém que chora com amor verdadeiro por um falecido está chorando em vão. Cada lágrima tem destino. Cada lágrima chega onde precisa chegar. Cada lágrima faz diferença. Mesmo que você não veja resultados visíveis, mesmo que você não tenha confirmações concretas, confie. Suas lágrimas estão sendo sentidas, estão sendo valorizadas, estão cumprindo seu propósito espiritual. E um dia, quando você encontrar novamente aquela alma no céu, ela te agradecerá pessoalmente por cada lágrima derramada. Então, não tenha vergonha de chorar. Não reprima suas lágrimas. Não ache que chorar é sinal de fraqueza ou falta de fé. Chore. Chore com amor. Chore com fé. Chore com esperança. E saiba que cada lágrima é uma prova de que o amor é mais forte que a morte, de que as conexões verdadeiras não se rompem, de que aqueles que amamos nunca estão verdadeiramente distantes de nós. Eles sentem nossas lágrimas, e através dessas lágrimas permanecemos unidos até o dia em que nos encontraremos novamente na eternidade, onde Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos e não haverá mais morte, nem luto,
nem pranto, porque as primeiras coisas terão passado. Mas até lá chore com amor, porque suas lágrimas são pontes, são orações, são provas de amor que atravessam o céu e chegam até o coração de quem você tanto ama. Que Deus abençoe cada lágrima que você derramou e ainda derramará por seus entes queridos. Que Padre Pio interceda para que suas lágrimas tenham o máximo poder espiritual possível. E que você encontre consolo em saber que nenhuma lágrima sua é desperdiçada. Todas são preciosas, todas são sentidas, todas fazem diferença no mundo espiritual. Agora deixe eu compartilhar com você alguns testemunhos reais e documentados de pessoas que experimentaram na prática o que Padre Pio ensinou sobre as lágrimas. Esses testemunhos vão confirmar para você que tudo o que foi dito aqui não é teoria, não é apenas espiritualidade abstrata, mas realidade concreta que milhares de pessoas vivenciam. Maria Teresa, de Lisboa, perdeu seu marido de forma súbita. Ele tinha apenas 45 anos quando sofreu um infarto fulminante. Maria ficou devastada. Ela chorava todos os dias, todas as noites. Seus filhos se preocupavam com ela, achavam que aquele choro excessivo estava fazendo mal. Mas Maria não conseguia parar. Uma noite, depois de chorar intensamente, ela teve um sonho vívido com o marido. Ele apareceu radiante, sorrindo, e disse a ela: Maria, eu sinto cada lágrima sua, cada uma delas me alivia, me fortalece, me lembra do amor que nos une. Não pare de chorar se você precisa chorar, mas saiba que estou bem, estou em paz, e suas lágrimas são como abraços que chegam até mim. Maria acordou daquele sonho completamente transformada. Ela continuou chorando, mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas que traziam consolo em vez de desespero. E desde aquele dia, cada vez que ela chora pelo marido, ela sente uma presença calorosa, uma paz que não vem dela mesma, mas que ela sabe que vem dele, do mundo espiritual, através das lágrimas que criaram a ponte de conexão. Outro testemunho impressionante é o de João Carlos, do Brasil. Ele havia perdido a mãe e, por orgulho, por querer se mostrar forte, nunca chorou. Nem no velório, nem no enterro, nem depois. Ele guardava tudo dentro. Passaram-se 3 anos. João começou a ter problemas de saúde, depressão, ansiedade. Foi a um psicólogo que percebeu que ele estava com luto não resolvido. O psicólogo sugeriu que ele fosse ao cemitério e se permitisse chorar. João foi. Ajoelhou-se diante do túmulo da mãe e, pela primeira vez em 3 anos, as lágrimas vieram. Vieram com uma intensidade avassaladora. Ele chorou como nunca havia chorado na vida. E enquanto chorava, ele sentiu algo extraordinário. Foi como se mãos invisíveis o abraçassem. Foi como se ele ouvisse a voz da mãe dizendo: Filho, finalmente você me deixou te consolar. Suas lágrimas abriram o caminho. João saiu daquele cemitério curado. A depressão sumiu, a ansiedade desapareceu, e desde então ele visita o túmulo regularmente, e sempre que precisa, ele chora. E cada vez que chora, ele sente a presença da mãe e sai renovado. Esses testemunhos nos mostram que o que Padre Pio ensinou não é apenas doutrina bonita. É realidade prática. É algo que você pode experimentar na sua própria vida. Suas lágrimas têm poder. Suas lágrimas criam pontes. Suas lágrimas chegam até aqueles que você ama mesmo além da morte. Padre Pio também fez uma revelação importante sobre as lágrimas derramadas por pessoas que já não estão mais ligadas a nós por laços terrenos. Por exemplo, você pode chorar pela alma de um ex-cônjuge de quem você já estava separado, ou por alguém com quem você tinha uma relação difícil. Padre Pio dizia que essas lágrimas têm um poder especial de cura e reconciliação. Quando você chora por alguém com quem você teve conflitos em vida, mas chora com amor verdadeiro, com perdão, com desejo de que aquela alma esteja bem, suas lágrimas têm o poder de curar feridas do passado, de reconciliar espiritualmente o que foi quebrado, de transformar inimizade em paz. A alma que recebe essas lágrimas se comove profundamente, porque reconhece nelas um amor que transcendeu as mágoas terrenas. Padre Pio
ensinava que no mundo espiritual não há espaço para rancor. As almas que partiram veem tudo com clareza maior do que tinham na Terra. Elas reconhecem seus próprios erros e os erros dos outros. E quando elas recebem lágrimas de amor e perdão de alguém que elas magoaram ou que as magoou em vida, há uma cura profunda que acontece. Por isso, se você perdeu alguém com quem você tinha uma relação difícil, não deixe de chorar por aquela pessoa. Chore com amor, com perdão, com desejo de paz. Suas lágrimas podem ser o instrumento que Deus usa para trazer cura e reconciliação espiritual entre vocês. Padre Pio também revelou algo sobre as lágrimas derramadas por pessoas famosas ou públicas. Quando milhões de pessoas choram pela morte de alguém que elas admiravam. Mesmo que não conhecessem pessoalmente, aquelas lágrimas coletivas têm um poder imenso. Padre Pio dizia que via em visões como certas almas eram envolvidas por ondas imensas de luz e graça, vindas das lágrimas de milhões de pessoas. Isso não significa que essas almas automaticamente vão para o céu ou saem do purgatório, mas significa que elas recebem um benefício espiritual enorme. Por isso é bonito e santo quando um povo inteiro chora a morte de um líder amado, de um artista querido, de alguém que tocou muitas vidas. Aquelas lágrimas coletivas são uma forma poderosa de sufrágio. E Padre Pio também ensinou sobre as lágrimas que choramos pelos santos e pelos mártires. Quando você visita o túmulo de um santo, ou vê uma relíquia, ou lê a história de um mártir e chora de emoção pela vida dele, essas lágrimas também têm valor. Elas não aliviam penas de purgatório, é claro, porque essas almas já estão na glória. Mas elas aumentam a glória dessas almas no céu. Cada lágrima derramada em honra de um santo aumenta a intercessão dele por você. Por isso é tão poderoso visitar santuários, venerar relíquias, estudar a vida dos santos. E quando você se emociona a ponto de chorar, deixe as lágrimas fluírem. Elas estão criando uma conexão poderosa entre você e aquela alma santa. Padre Pio fazia uma distinção importante entre chorar por alguém e chorar sobre alguém. Chorar por alguém é chorar desejando o bem daquela alma, oferecendo suas lágrimas como sufrágio, conectando seu coração ao coração dela. Chorar sobre alguém é chorar com autopiedade, pensando apenas em como você está sofrendo, em como você está abandonado, em como sua vida está difícil. Esse segundo tipo de choro não beneficia a alma do falecido. Pode até perturbá-la, porque a alma vê você se destruindo e sofre por isso. Por isso, quando você chorar, faça um esforço consciente para chorar por aquela pessoa, não sobre você mesmo. Chore oferecendo aquelas lágrimas pelo bem espiritual dela, não apenas lamentando sua própria perda. Padre Pio também revelou algo lindo sobre as lágrimas dos animais. Sim, os animais também sentem a morte e algumas pessoas relatam que seus animais de estimação parecem chorar ou ficar tristes quando alguém da família morre. Padre Pio dizia que, embora os animais não tenham alma imortal como os humanos, eles têm uma consciência rudimentar e podem sentir perda. E quando um animal demonstra tristeza pela morte de seu dono, aquela tristeza também chega até a alma do falecido. A alma reconhece que até o animal sente sua falta. Isso toca o coração dela de uma forma especial. Por isso, se você tem um animal que pertencia a alguém que faleceu e você percebe que o animal está triste, saiba que aquela tristeza não é em vão. De alguma forma misteriosa, ela também é uma forma de conexão e tributo. Agora, nos comentários, eu quero que você faça algo muito especial. Escreva o nome de alguém que já partiu e por quem você ainda chora. Escreva assim: Padre Pio, hoje eu sei que fulano sente minhas lágrimas e por isso eu choro com esperança, não com desespero. E se você quiser, conte brevemente sua história de perda. Porque quando você compartilha sua dor, você alivia seu coração. E quando outras pessoas leem sua história, elas se sentem menos sozinhas na dor delas. Vamos criar aqui nos comentários uma comunhão de pessoas que entendem a dor da perda, mas que agora têm a esperança e a certeza de que suas lágrimas não caem no vazio.
Deixe seu like para que mais pessoas descubram esta verdade consoladora que Padre Pio revelou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de esperança e de fé que fortalecem e consolam o coração. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por luto, que perdeu alguém querido, que precisa ouvir que suas lágrimas têm valor, que suas lágrimas têm poder, que suas lágrimas criam pontes entre o céu e a terra. E lembre-se sempre das palavras finais de Padre Pio sobre este tema. Ele dizia: no céu, quando você finalmente se reunir com todos aqueles que você amou e perdeu nesta vida, uma das primeiras coisas que eles farão será agradecer pelas suas lágrimas. Eles dirão: obrigado por cada lágrima, obrigado por não me esquecer, obrigado por me amar mesmo depois da morte. Suas lágrimas me aliviaram, me consolaram, me fortaleceram. E agora, aqui no céu, nós estamos unidos para sempre. E não haverá mais lágrimas, porque Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.